Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Irmãos, abra vossas Bíblias. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Evangelho segundo Mateus escreveu, capítulo 24. Do versículo 1 ao 26, vamos ler. E depois do versículo 32 ao 35. A palavra de Deus diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, e de rumores de guerra. Olhai, não vos assuste, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então, vós hão de entregar para seres atormentados, e matarão a vós, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E se jurirão muitos falsos profetas, e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, quem entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes, mas é das grávidas e das que amamentaram naquele dia. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe acredite, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível enganaria até os escolhidos. Eis que vós tenho predito. Portanto, se vós disser, eis que ele está no deserto, não saias, ou eis que ele está no interior da casa, não acredite. Versículo 32, irmão. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Amém? Pode tomar seus assentos, se possível, mantenha a sua Bíblia aberta. Vou falar hoje aqui, irmão, sobre os sinais da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, irmãos, é o assunto mais enfatizado em toda a Bíblia. Há cerca de 300 referências sobre a primeira vinda de Cristo nas Escrituras. E há 8 vezes mais referências sobre a segunda vinda. Ou seja, há mais de 4.000 referências sobre a segunda vinda de Cristo em toda a Bíblia. Porém, a segunda vinda de Cristo é o assunto mais distorcido e o mais desacreditado ainda hoje. Muitos falsos mestres negam que Jesus voltará. Outros tentam enganar as pessoas marcando as datas. Contudo, há outros que dizem crer na segunda vinda de Cristo, mas vivem como se ele jamais fosse voltar. E nós temos que entender, irmãos, que o nosso Deus, ele sempre avisa sobre tudo que vai acontecer. No livro de Amos, capítulo 3, 7, a Bíblia diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E já está revelado. Toda a revelação está aqui, contida na Bíblia. Tudo que vai acontecer nesse mundo. Aqui é o jornal mais atual do que o jornal de amanhã. A palavra de Deus. Tudo que está escrito aqui vai se cumprir, vai acontecer. Nos dias de Noé, irmão, o sinal foi aquela construção da arca.
Nos dias de Ló, o sinal era Ló gritando nas ruas e anunciando que os anjos iam destruir Sodoma e Gomorra. E os seus familiares disseram: tu está louco? Nos nossos dias, irmão, não é diferente. Os sinais já estão acontecendo no nosso meio. E a igreja ela será arrebatada com a volta de Cristo. A palavra grega para arrebatamento, irmão, significa retirada brusca ou tirar com força. O arrebatamento é algo sobrenatural. Esse é um tema tão importante na Bíblia do Novo Testamento que o apóstolo Paulo dedica 2 capítulos inteiros para isso. 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4. Só que no nosso meio hoje em dia existe 3 linhas teológicas aí falando sobre a volta de Cristo. As 3 acreditam que Cristo vai voltar, porém, em momentos diferentes. A primeira, irmão, é pré-tribulacionista, que acredita que a igreja será arrebatada antes da tribulação. A segunda é o mesotribulacionismo, que acredita que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. A terceira é o pós-tribulacionismo, que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu não vou me prender em nenhuma das 3. Em nenhuma. Eu quero falar dos sinais da volta de Cristo. Porque o nosso Deus, nosso Jesus Cristo, a Bíblia diz lá em Atos 1, 6, 7, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, quando Jesus estava para subir aos céus, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino em Israel? E disse-lhe ele: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. E quando eles viram Jesus subindo ao céu, todos os apóstolos, a Bíblia diz em Atos 1, 10, 11, eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então você não se preocupe, se é antes, se é no meio, se é depois. Se preocupe se você está preparado para subir e se encontrar com Jesus. Tua casa está em ordem, tua vida está em ordem. Porque no momento, no abrir e piscar de olhos, o nosso Senhor voltará. Ele voltará para uma igreja fiel, não para uma igreja prostituta, corrupta, que está suja pelo pecado. Ele voltará para um povo que está lavando as suas vestes, diariamente vivendo em santidade, não se sujando nesse mundo podre e sujo ao qual nós estamos vivendo. No versículo 1, acompanha comigo aí, ó. A Bíblia diz: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. O dia, irmão, é possivelmente um dia de terça-feira, nossos dias hoje, provavelmente no fim da tarde. Daqui a mais ou menos 2 dias, Jesus estaria crucificado. Os discípulos chamam Jesus para ver a estrutura do templo. Era um templo monumental, era o 2º templo, irmão, reformado por Herodes o Grande. Essa obra de mármore polido, tão belo como uma montanha de neve. Escritores relatam isso. Outros escritores antigos dizem acerca desse templo, que aquele que nunca viu o templo de Herodes, nunca viu um edifício majestoso. De longe, os viajantes viam ele. Era bonito, tinha pedras de ouro, chamava atenção. E os discípulos ali, irmãos, ficaram encantados com aquele templo. Eles chamaram para Jesus e disseram: vamos mostrar a estrutura. Só que Jesus, irmãos, no versículo 2, a Bíblia diz que Jesus, porém, lhe disse: não veja tudo isso? Em verdade vos digo, quer dizer, verdadeiramente eu digo, que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Esse templo demorou 46 anos para ficar pronto a sua reforma, irmão. E quando Jesus diz isso aos discípulos, com certeza foi um choque na alma dele. Porque esse templo aqui era sinônimo de orgulho para o povo judeu. Era um símbolo da nação judaica. Judeus de todo o mundo vinham lá na Páscoa. Só que aquele templo ali, esse templo, irmão, Deus não estava lá mais. Corrupção estava lá dentro. O comércio estava lá dentro. A apostasia estava lá dentro. Deus não habitava mais dentro daquele templo. E Jesus fala: será destruído totalmente. Jesus dá uma revelação ali para eles, cuja aconteceu cerca de 40 anos depois, no ano 70 depois de Cristo, irmão. Roma invade lá. Historiadores relatam que as tropas romanas do general Tito invadiu 8 de setembro do ano 70 depois de Cristo e marchou sobre Jerusalém. Dizem que faltou madeira para crucificar judeu.
destruição total. Esse povo, irmão, ficou sem a sua nação, dessa época, 70 anos depois de Cristo, até 1948, se não me engano, quando ela foi dada a ela o direito de nação para reconstruir de novo Jerusalém. Jesus previu isso, Jesus assinalou isso, porque o povo rejeitaram o Messias, o Salvador. Versículo 3, a Bíblia diz que então Jesus se retira dali com seus discípulos. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: diz-me, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus sai do templo para nunca mais voltar. Ele vai para o Monte das Oliveiras, se cumprindo como a segunda vez aquilo que aconteceu em Ezequiel 11:23, quando o profeta Ezequiel tem a visão que Deus mostra para ele, que a presença de Deus se retira do templo e vai para cima do monte, do mesmo jeito, repetindo. Quando o profeta Ezequiel tem essa visão, é porque Deus ia destruir o templo naquela época, e destruiu pela Babilônia. E aqui agora Jesus se retira do templo, irmão. Vai para o Monte das Oliveiras, local conhecido, onde ele passou o maior tempo ali em oração, em comunhão com Deus. Marcos, relatando essa mesma passagem, Marcos 13:3, ele revela o nome de quem chegou a Jesus fazendo a pergunta. Ele diz que Pedro, Tiago, João e André perguntaram a Jesus em particular, dizendo: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus não dá a data, Jesus não dá o mês, Jesus não dá o ano, mas Jesus vai dar sinais para ele. Jesus vai dar sinais. E o primeiro sinal, irmão, versículo 4, é o sinal do engano que eu quero falar com vocês. Nesse capítulo aqui, Mateus 24, é registrado 6 vezes Jesus alertando sobre o engano. Mateus 24, versículo 4, versículo 5, 11, 23, 24, 25, 26. Por 6 vezes, Jesus fala do engano. Aqui no versículo 4, o texto diz: e Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Acautelai-vos no original tem vários significados. Quer dizer, preste atenção, vigie, desvie o olhar de coisas que não agrega nada e fixe o olhar na palavra. É Jesus falando isso para eles: acautelai-vos, tomai cuidado, que ninguém vos engane. O engano aqui é seduzir totalmente, mentir, desviar do caminho da vida para o caminho da morte. O engano, irmãos, está presente nos nossos dias hoje, sempre esteve presente. Esteve presente até no local celestiais, aonde o diabo levou após si a terça parte dos anjos. O engano, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Enganou Adão e Eva no jardim do Éden. Tentou enganar Jesus, Mateus 4. E está no nosso meio, trabalhando e enganando a muitos. O engano, Jesus alerta. Vivemos hoje uma explosão, irmãos, do engano. Nos outros textos que fala aqui, versículo 11 diz lá, ó, surgirão falsos profetas, e enganarão a muitos. Então, se alguém vos disser que Cristo está aqui ou ali, não acredite, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível enganariam os escolhidos. Essa palavra aqui, quando você pega o texto no original, quer dizer que é fazer até estar morto, irmão. É milagre de fazer uma parte do corpo voltar ao normal. Falsos profetas nos últimos dias, usados pelo diabo. Porque o diabo, quando Deus mandou Moisés lá, de frente de Faraó, a Bíblia diz que Moisés joga o cajado no chão, vira cobra. O diabo fez igual. A Bíblia diz que Deus transformou água em sangue, o diabo fez igual. Foi aí o momento que Deus falou: agora parou, não vai fazer mais igual não. Os feiticeiros reconhecem que era o dedo de Deus, mas ele faz milagre também. O diabo até cura também, pela permissão de Deus para enganar. Talvez vocês não viram, mas o sistema de saúde SUS está colocado agora os terreiros de Umbanda para fazer cura, tá? Fazer milagre. Espiritualidade holística, quem não te ouviu falar? Está no sistema de saúde SUS.
A espiritualidade holística, ela crê que o Deus sai em tudo. As pessoas são curadas lá dentro de uma mesa, ele fica com a mão aqui em cima assim, ó, passando a positividade para a pessoa. O diabo está aí trabalhando de tudo que é canto, de tudo que é forma, e o povo de Deus dormindo. O povo de Deus não vendo. E o povo de Deus com os olhos fechados. E o povo de Deus admirando o mundo e as coisas do mundo. E o povo de Deus mais preocupado com o currículo, mais preocupado com a casa, mais preocupado com o carro, mais preocupado com a conta bancária. O povo de Deus dormindo, o diabo trabalhando. Ele não está brincando em serviço, irmão. Ele nunca brincou. Diz que ele tem medo de carteirinha de membro, é? Diz que ele tem medo de tempo que se tem cristão, é? Não tem medo não. A Bíblia diz que ele pediu para Jesus: me dá Pedro, que eu vou peneirar ele. Aí Jesus fala para Pedro, Pedro estava se achando, Pedro, o diabo pediu para te cirandar. Cirandar é pegar o grão e balançar, para tirar a palha do grão. O diabo falando, deixa eu mostrar que ele não é tudo isso aí, está batendo no peito. Se Deus, irmão, tirar a proteção de mim e de você, acabou, tá? Acabou. Hoje mesmo nós morremos, se não for misericórdia de Deus. Quem protege a gente não é polícia, não. Não é exército, não. Não é um revólver, não. Quem protege a gente é Jesus de Nazaré, que se coloca ao nosso lado dia e noite. E o maligno, irmão, ele tem criado diversos desvios teológicos. Uns dele é o liberalismo, que não crê em milagre, não crê no inferno, não crê no nascimento de Cristo vaginal, como aconteceu, o Espírito Santo veio sobre Maria. Não crê no miticismo, criou o miticismo para a igreja hoje em dia. Tem o miticismo dentro de muitas igrejas. A água ungida, a toalha, o sal, esse tipo de coisa hoje em dia, irmãos, dentro de muitas igrejas. E o povo achando bonito. E o povo alegre. E o diabo trabalhando. Pessoas hoje que têm mais fé em objetos do que na palavra de Deus. Já vi situação, manda ungir meio quilo de feijão, de arroz, para levar para dentro de casa, que vai fazer cura e milagre dentro de casa. Pessoas presas nesses miticismos, irmão. Deus usou objetos no Antigo Testamento, usou. Ele pode usar hoje? Pode. Mas não nessa brincadeira que está feita hoje em dia dentro das igrejas. O diabo tem criado o secretismo. Em certas igrejas, muitos cultos parecem mais cultos pagãos. O diabo tem criado o relativismo. Vivemos uma época em que não existe mais uma verdade absoluta, onde diz que tudo é verdadeiro, depende do ponto de vista de cada um. 1 Timóteo 4:1, Paulo também nos avisou sobre isso. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Existe também, irmãos, no nosso meio, o famoso evangelho empirista. O que é isso? Baseado só naquilo, o irmão que vê anjo, o irmão que foi no inferno, o irmão que foi no terceiro céu, que nem Paulo pode falar terceiro céu, tem irmão que está indo e falando, e o povo vai atrás disso. Tem hoje em dia o evangelho antropocêntrico, voltado para o homem, para o interesse do homem, palavras bonitinhas, igual o pregador pregou aqui ontem, tudo para o ego das pessoas, não pode ferir ninguém, não pode mais pregar a verdade. Deus vai fazer, Deus é empregado do homem hoje em dia, o homem determina Deus fazer. O evangelho ecumênico, onde você vê essa mistura de cristão não, apóstatas, com pessoas de outras religiões, dizendo que vão todo mundo para o céu. O evangelho teológico cêntrico, onde tem destituído os dons do Espírito Santo e valorizado mais somente a letra, e os dons diz que não existe. O evangelho filosófico, que não crê nos demônios, que não crê nos anjos, que não crê no mundo espiritual. O evangelho farisaico, que hoje vê o demônio numa Coca-Cola e num brinco, mas não vê os demônios enviados de Satanás pregando nas igrejas, ensinando falsas doutrinas para o povo. A igreja hoje fica a ver demônio em caixa de chocolate, mas não vê os demônios nisso. Os ministros do diabo, Paulo fala, os ministros dele que estão levando falsos ensinos para a igreja de Cristo. O evangelho do entretenimento,
onde está fazendo de tudo para atrair bodes para dentro da igreja, que não é ovelha, para atrair pessoas que nunca mudaram de vida. Nós temos que fugir disso. Além disso, nós temos no nosso meio, irmãos, as seitas, que se dizem cristãos, mas não são. O espiritismo, os mormons, testemunhos de Jeová, adventistas do sétimo dia, que estão negando verdades absolutas da palavra de Deus. E a Bíblia bem clara dizer: quem tira ou acrescenta vai perder sua parte, irmãos. Nós temos que se preparar, irmãos. Essas seitas que eu falei aqui, estão indo na porta da casa da gente, ensinando falsas doutrinas. Já conheci pessoas que são de lá hoje, que congregavam na Madureira, em Belém, mas estão hoje nessas seitas, porque faltou ensinamento, faltou doutrinação, e lá eles estão treinando aquele povo que nós somos seitas. Todos eles aqui vão contra princípios bíblicos, todos eles aqui têm uma nova revelação. Paulo diz que ainda que nós mesmos, o apóstolo Paulo e os outros apóstolos, ou o anjo do céu anuncie outro evangelho, seja anátema, maldito. Todos eles aqui se criaram de uma revelação nova. Eu vi um anjo, o anjo me deu uma revelação, o anjo me deu um novo ensinamento, é anátema. O diabo se transfigura em anjo de luz. Estão caminhando para o inferno, não sabem, irmãos. Isso aqui é apenas um pouco, tem tanta coisa, irmãos. Tem tantos. Hoje em dia, irmãos, em média, por ano, surge cerca de 4.000 falsas religiões, se tem ideia. Tem umas que nascem, acaba rápido, outras que continuam. Está demais hoje em dia, e vai piorar, é um sinal do fim, o engano. O segundo sinal, nosso Senhor Jesus alerta, versículo 6 aí, acompanha comigo. O texto diz: e ouvireis de guerra, e de rumores de guerra, olhai e não vos assuste, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Irmãos, quando você vai ver na história, você vai ver que está tendo um aumento desses conflitos. Eu fiz um estudo para montar essa ministração aqui, demorei quase um mês para montar essa pregação. Ao longo da história, irmão, tem havido 13 anos de guerra para cada ano de paz. Desde 1945, após a Segunda Guerra Mundial, o número de guerras tem aumentado. Registra mais de 300 guerras desde então, na formação de nações emergentes e na queda de antigos impérios. A despeito dos milhares de tratados de paz, os últimos 100 anos foram denominados de os séculos da guerra. Nos últimos 100 anos já morreram mais de 200 milhões de pessoas nas guerras. Segundo a pesquisa americana, quase 50% de todos os cientistas do mundo, cerca de 500 mil, estão trabalhando em pesquisas de armas de destruição, para criar armas. Quase 40% dos recursos das nações são colocados na pesquisa e fabricação de armas. Se investe mais em armas nos países do que em educação, do que em saúde. O mundo fala de paz, mas gasta milhões para fabricar armas, para a guerra. Na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, 30 milhões de pessoas foram trucidadas. Ninguém poderia imaginar que no mesmo palco, 20 anos depois, explodisse outra guerra mundial. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, ceifou 60 milhões de pessoas. Foram gastos cerca de $1 trilhão com isso. E nós estamos vendo hoje em dia a guerra na Ucrânia e a Rússia, que já matou 62 mil pessoas mais. Ferimentos não fatais, 61 mil pessoas. Desaparecido, 15 mil pessoas. Desalojado, 17 mil pessoas. Edifícios destruídos, 140 mil. Aproximadamente 411 bilhões de gastos já deu nessa guerra. Outro sinal, no versículo 7, na parte B do versículo. Terceiro sinal, e haverá fomes. Segundo o relatório das Nações Unidas, morre por ano 20 mil pessoas no mundo. Por dia, por causa da fome. Mas por que morre? Por causa da ganância do homem. Porque a terra suporta 3 vezes mais do que a população que já tem. Mas a ganância.
O homem é ganancioso. Provérbios vai dizer que assim como a sepultura nunca satisfaz, o homem ganancioso é do mesmo jeito. A ganância, o amor ao dinheiro, o amor ao mundo, a fome. Guerras também traz fome. Quarto sinal, versículo 7, na parte B ainda, as pestes, doenças. Segundo a ciência, irmão, é impossível contar quantas estrelas existem no mundo, e a Bíblia comprova isso. E da mesma forma, é impossível contar a quantidade de vírus que existe na Terra. Tem vírus na água, nas plantas, nos animais, dentro de nós mesmos, em tudo. Esses vírus só estão esperando um hospedeiro para ser ativado e trazer uma próxima doença. Sabia disso? Qualquer momento pode desencadear uma doença aí, que a Covid foi um espinho, uma dor de espinha somente, apenas. Você vai ver na história, existiu de 1346 a 1353 a peste bubônica, que dissipou um terço da população da Europa. 75 a 200 milhões de pessoas morreu. Teve a varíola também, conhecida pelas erupções e bolhas amendontosas na pele, que matou mais de 100 milhões de pessoas no século XX, segundo a OMS. A cólera, ocorrida no ano de 1801, contaminou 1,4 a 4,3 milhões de pessoas em todo o mundo, de acordo com a OMS. A gripe espanhola teve início em 1918, infectou 15 milhões de pessoas, matou de 40 a 50 milhões de pessoas. A AIDS, desde a sua descoberta em 1981, matou 35 milhões de pessoas já, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A Covid-19, com o primeiro caso registrado em dezembro de 2019, vai completar agora 4 anos, matou cerca de 300 milhões de infectados em todo o mundo e 15 milhões de mortes no mundo. E a Covid-19, o que chama a atenção nela, irmãos, que ela foi a pior de todas. Ela não matou, outras foram pior na questão de matar as pessoas, mas a Covid-19, ela foi a primeira pandemia da história, porque ela pegou os 4 cantos do mundo, o mundo parou por causa dela. Olha esses sinais que está acontecendo. Quinto sinal, terremotos, irmão, ainda no versículo 7. De acordo com uma pesquisa geológica dos Estados Unidos, a quantidade de terremotos, de desastres naturais, tem aumentado ao passar dos anos. De 1890 a 1930, houve 8 terremotos, medindo um poder de 6,0 de destruição. De 1930 a 1960, 18. De 1960 a 1979, 64 terremotos. De 1980 a 1996, houve 200 terremotos dramáticos. Aí você vem, em 2006, houve um, em Java, na Indonésia, mais de 6 mil mortos. Em setembro de 2009, Ilha do Pacífico Sul, 195 mortos. Janeiro de 2010, Haiti, matou 250 mil pessoas. Fevereiro de 2010, Chile, 1,5 milhões de residências foram danificadas. O país contabilizou 525 mortos. Outubro de 2010, Indonésia, 500 pessoas morreram. Março de 2011, Japão, 20 mil mortos. Aí Jesus vem no versículo 8, vê que Jesus fala aí, ó. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Viu que Jesus vem falando de diversas coisas? Princípio das dores, essa palavra aqui, que Jesus usa, é a mesma palavra da mulher grávida, quando está prestes a ganhar um bebê. Quem é mãe aqui sabe, que quando está perto de nascer a criança, as contrações vão vindo. E quanto mais próximo da criança nascer, as contrações aumentam e o tempo de uma para outra é menor. É isso que Jesus está falando. Está aumentando, irmãos, os sinais. Nós nem saímos agora da pandemia, já entrou a guerra. É uma desgraça atrás da outra. O mundo está virado de cabeça para baixo. E tem cristão dormindo. Os sinais estão acontecendo. Os sinais estão se cumprindo. E a igreja está dormindo. Nós temos vizinhos nossos que não conhecem a Cristo. Nós temos amigos nossos do nosso trabalho que não conhecem a Cristo. Que precisa ouvir da tua boca a palavra de Jesus Cristo. E muitas vezes se acovarda. Mas você vai dar conta diante de Deus, de tudo que você falou que não prestava e do que você deixou de falar quando deveria falar e não falou. Nós seremos julgados pelas nossas palavras, irmãos. No versículo 6, outro sinal Jesus dá,
a perseguição. Versículo 6, não, perdão. Sexto sinal é perseguição. Versículo 9. Então vós vão de entregar para seres atormentados, e matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O motivo da perseguição, irmão, por causa de Cristo. Nós estamos vendo aí hoje em dia a China, Afeganistão, os países da América Latina, o Brasil já dando seus primeiros sinais, que vai perseguir também. Semana passada, se não me engano, a missionária foi presa enquanto pregava na igreja, por causa de 10 decibéis do som da igreja que estava alta. Os baile funk, som altos, ninguém vai parar. Mas a igreja, pregando a palavra, foram lá e tiraram ela gemada dentro da igreja. Sinais já estão acontecendo. Perseguindo por causa de Cristo. O mundo odeia Cristo porque Cristo não está morto, irmão. Cristo está vivo. Ele reina, está sentado no trono. E um dia vai julgar esse mundo aqui. Sétimo sinal. A maldade no meio cristão, irmão. Versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Essa palavra aqui, escandalizado, na língua original, ela significa capturar em armadilha, provocar uma queda. Esse texto aqui está na voz passiva, irmão. Isso quer dizer que muitos serão levados, caídos por causa do escândalo. Você está vendo hoje em dia grandes pastores que eram defensores da doutrina bíblica, hoje estão entrando na agenda aí, ó, progressista, as igrejas inclusivas. Homens que antes eram homens de Deus, hoje eles voltaram atrás, que louvavam na casa de Deus, hoje estão negando tudo o que fizeram. Se veste como crente, anda como crente, mas não são crentes, estão mostrando a verdadeira cara. E eu peguei 2 casos aqui que chamam muita atenção. O primeiro foi no 21 de abril de 2008. Os meninos Cauã e Joaquim foram mortos na casa onde morava, em Linhares, pelo seu pai, pastor Jorge Alves. Ele foi indiciado por homicídio triplamente qualificado e duplo estupro vulneráveis. Ele matou seus filhos, estrupou seus filhos, botou fogo na casa, estava chorando dando entrevista. E a cidade inteira se comoveu, estava recebendo muita ajuda financeira, e a polícia descobriu que ele fez tudo isso para ganhar fama e dinheiro junto com a mulher. Outro caso, Flor de Lis, 16 de junho de 2009, matou o seu próprio marido, que a polícia descobriu que era filho, adotado na época também. Olha os escândalos. Tantos foram lá pregar naquele altar, falaram de Jesus lá, mas não tinham discernimento espiritual que está faltando hoje em dia. Esse dom Deus dá, pensa que Ele dá, que Ele vai mostrar quem é crente e quem não é. Por falta de discernimento espiritual, tem gente vindo nos altar que está com a vida toda torta, e botando a mão na cabeça de pessoas ainda orando ainda. Olha os escândalos, é disso para pior, irmão. É por isso que a Bíblia diz que o autor e consumador da nossa fé é Jesus. Então não olha para o homem não, não olha para mim não olha para o pastor não, olha para Jesus Cristo, porque ele não erra, o homem pode errar. E Paulo diz, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Eu posso cair, qualquer um aqui pode cair, nós temos que se apegar em Jesus, para ter misericórdia de nós. Porque em outra hora, esse povo aqui falava de Jesus, servia a Deus, mas em certo momento não vigiou, o diabo entrou, e quando ele entra, acaba mesmo, irmão. Por isso que eu já falei uma vez e falo de novo, perante a igreja, se for para mim voltar para o mundo, envergonhar o nome de Cristo, irmão, que Ele me recolha antes, já falei para Jesus já, recolha eu para a cidade celeste, Senhor, já falei, tanto de mim como a minha esposa, que é uma vergonha, irmãos, se sujar o nome de Jesus, se está hoje na igreja, depois está no mundo aprontando, não é vergonha para você não, para o nome de Cristo. Santo Evangelho, então que Deus nos recolha antes disso, acontecer uma tragédia dessa. Então esses escândalos, irmão, vai ser muito comum no nosso meio hoje em dia. Nós estamos vendo aí, esses cantores, que eu não vou nem citar o nome, que faz até vergonha a gente agora ouvir um louvor deles, porque foram sem vergonhas, assumiram com a própria boca, que já sabia o que era faz tempo, então pegaram carreira na carreira gospel, hoje em dia, carreira gospel, né? Só para crescer, se aparecer e ganhar dinheiro. Mas se eles não se arrepender, o juízo de Deus espera ele.
O trono branco espera ele. O leão da tribo de Judá espera ele. O juízo de Deus espera eles. E todos esses outros que estão desviando da fé. O oitavo sinal, irmão, Jesus fala, o sinal da depravação moral. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. Iniquidade aqui, essa palavra é anomia. Significa todo tipo de depravação moral, ética, cultural. É o que nós estamos vivendo hoje em dia. A revolução sexual, hoje em dia. A infidelidade conjugal. As faltas de freios morais. Nem as crianças mais estão escapando. A rejeição às drogas, irmãos, hoje em dia. Até a aprovação de droga está tendo agora no Brasil, né? For pego com 60 gramas de maconha, não dá cadeia mais. Estão liberando. Tem coisa, irmão, que antes era um absurdo isso. Dava cadeia. Só que o mundo está caminhando para a perdição. A destruição da família bíblica, a inversão de valores. Hoje em dia tem casamento a 3, a 4. Hoje em dia o pai não é mais pai do gênero biológico. É pai de tudo que é jeito, mãe de tudo que é jeito. A violência urbana hoje em dia, as cidades viraram campo de guerra. A solidão no século da internet. Milhares de pessoas morrendo de depressão, irmãos. No tempo da comunicação, milhares morrendo, irmãos. Se matando, tirando a própria vida. O materialismo do século 21, pessoas preocupadas só com o dinheiro, o que é material. E Jesus diz, o amor de muitos se esfriará por se multiplicar tudo isso. A gente liga a televisão hoje, se assusta. A TV cospe sangue na nossa cara. Se a gente fica colocando isso na cabeça, não presta. Vai ler a Bíblia, escutar um louvor, irmãos. Porque a gente fica vendo isso, a gente até peca, tendo raiva daquelas pessoas que estão fazendo aquilo. A gente fica vendo isso, a gente volta a fazer justiça com as próprias mãos. Quem aqui nunca falou? A gente tem que se livrar de ver isso. É tanto escândalo que o amor se esfriará. É como está escrito em 2 Timóteo 3, 1 ao 2. Sabem por isso que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Aí Jesus diz, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 13. Quanto mais se aproxima do fim, mais será estreito para os cristãos, irmão. E o conselho é perseverar, suportar, aguentar, ter paciência, ficar mesmo que os outros queiram desistir. Sinal número 9, sinal da graça. Mateus 24, 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho às nações, então virá o fim. Nós estamos vendo, irmão, a internet está levando a palavra de Deus onde pés não chegam. Já tem países aí que é proibido estar missionário, mas através de um celular, da internet, eles estão vendo cultos. Almas estão se convertendo a Cristo. Almas estão entregando a vida para Cristo. O evangelho está se expandindo, irmão. Falta muito pouco para o nosso Jesus voltar. Sinal número 10, Jesus fala, sinal do anticristo. Está no versículo 15 ao 20. Quando, pois, vide que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, quem entenda. Esse sinal aqui, ele se aplica em 3 esferas, segundo se faz um estudo na palavra de Deus. O primeiro se aplica a Antíoco Epifânio, no século 2 a.C., quando este sacrificou um porco no templo dos judeus. O segundo, ele se aplica quando as religiões romanas invadiram Jerusalém e destruíram o templo em 70 depois de Cristo. Segundo estudos, ele se aplica à volta do anticristo, que está lá em 2 Tessalonicenses 2, 3 ao 4, que diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sim que antes da volta de Cristo, vem a apostasia, e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo seu próprio Deus. Você vai ver nas reportagens, Jerusalém já está preparando o 3º templo, para ser construído. Versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá jamais, aflição, angústia, sofrimento, maus tratos. Irmãos, nessa época aqui, o que vai ser feito
contra a humanidade, a perseguição. Eu respeito todos que acham que vão passar pela grande tribulação. Cada um tem sua visão. Mas Hitler, que acabou com muitos judeus, fez muita barbaridade, será comparado a uma criança perto do anticristo. Ele vai ser o diabo encarnado em forma humana, irmãos. Vai ser um homem maligno em forma humana, um homem perverso em forma humana. Versículo 22. E se aqueles dias, Jesus diz, se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. O que é abreviados? Amputados, cortados, tirados fora. Será um período de grande tribulação. Um período que aqueles que não nasceram de novo vão desejar nunca ter nascido. Será um período terrível, irmãos. E o alerta de Jesus para nós, está lá no versículo final que eu li com vocês, 24, 32, 34, Jesus fala, aprendei a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês já sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vocês veem todas essas coisas, sabem que ele está próximo, às portas, e eu os asseguro a vocês, que não passará essa geração, sem que todas essas coisas aconteçam. Os sinais estão acontecendo, irmãos. Os sinais, ele vem para nos alertar. Se essa igreja aqui começa a aparecer uma rachadura aqui, é um sinal que ela está prestes a cair, tem que arrumar. Você sente uma dor no seu corpo, é um sinal que você não está bem, tem que ir no médico. Você sai para fora, você vê os céus, todo escuro, prestes para chover, você já vai chover, é sinal. Então por que você está vendo esse sinal e não está se posicionando como um servo e serva de Deus, para falar de Cristo? Está dormindo. Irmãos, Jesus está segurando a ira de Deus, irmãos. Eu vi esse dia um pastor ele mostrando isso, muito interessante. É como se Jesus com a mão segurasse a ira de Deus e com a outra chamasse, venham. A igreja hoje está anunciando a volta de Cristo. É como se a igreja hoje estivesse no meio do mar, nós estivéssemos jogando as boias para a pessoa. Pega a boia, irmão. Você vai morrer. Está vindo tsunami. Está vindo destruição, mas as pessoas não querem. Estão dormindo nos seus próprios pecados, porque Jesus fala lá em Lucas também, que o amor ao mundo, né? Os prazeres do mundo, a preocupação do mundo, está tirando o pensamento do céu das pessoas. Pessoas acham que ser bem sucedida, ter um emprego bom, de ganhar 10 mil, de ter uma casa boa, de fazer diversas viagens. Não, isso é bom, mas isso não vale nada para o reino do céu. O teu diploma não te coloca no reino do céu. O teu salário bom não te coloca no reino do céu. A tua conta bancária não te coloca no reino do céu. É Jesus de Nazaré que te coloca no reino do céu. Você pode viver nessa terra sofrendo, chorando, sendo humilhado, mas se você tiver Cristo, a Bíblia vai dizer que você é rico, é próspero. Mas se você não tiver Cristo, pode ter toda a fortuna da terra, a Bíblia vai dizer que você é um miserável, pobre, cego, nu, e não vale nada o que você conquistar nessa terra. Arabaçou, nabadabacé. Acorda, igreja, nosso Senhor está vindo, nosso Senhor está chegando. No abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, a igreja subirá. E o mundo vai conhecer que esse livro aqui não é um livro de conto de fadas, da vassoura da pai. É a palavra de Deus na terra anunciada para mim e para você. Tabarabassou, nabadá, estou nabadabadabacé. Radabai, sou nabadabadabassou, nabadabadabassou. Magai, sou, radabai, sou nabadabadabassou, nabadabacé. Jesus diz, Mateus 24, 5, que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras de Cristo, irmão, são mais verdadeiras do que a própria existência do universo. No original, esse versículo aqui é mais forte ainda, o seu sentido é traduzido dessa forma, ó. De maneira alguma, ou nunca, as minhas palavras irão de passar. Nem um tio, nem uma vírgula, nem um ponto, nem aquela acento em cima do i vai deixar de passar, vai se cumprir. A igreja vai subir e o mundo vai enfrentar a ira do Cordeiro de Deus. Então rasga no Bíblia,
Então, quem manda a palavra do Senhor, estão quebrando igrejas, estão mexendo com os pequeninos da igreja, a palavra de Deus diz que era melhor para esses que tocam na vida do pequenino botar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar dentro do mar. O fogo, o verme, espera. Quem está zombando da palavra do Senhor Jesus Cristo? Finalizo com a palavra de Amos 4:12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Prepara-te, a hora está chegando. Em um minuto, não abrir e fechar de olhos, amém? Se coloca de pé no nome de Jesus. O escritor de Hebreus 10:25, dá um alerta: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes alertando uns aos outros, tanto mais quando verdes que se aproxima aquele dia. Pedro também dá um alerta. Pedro, segunda carta de Pedro 3:10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, ao ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, Pedro fala: que pessoas vós convencer, santos e piedosos? Qual tipo de pessoa nós temos que estar esperando Cristo? É na imundície, na bebedeira, na imoralidade, na corrupção do mundo? Não, a igreja ela anda na contramão do mundo. É o mundo indo para a podridão e nós indo para Sião. Então que nós venhamos olhar para frente, para Cristo, porque no abrir e fechar de olhos nosso Senhor voltará. Vamos orar, irmãos, para Deus dar uma fé inabalável para nós, nos cobrir com o seu sangue, e se for da vontade dele, ele mandar um avivamento sobre essa nação brasileira, como ele mandou na Europa antigamente, porque nosso Jesus tem um poder para isso, para realizar essa obra, amém? Oremos no nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, meu Pai, por essa oportunidade de pregar a tua palavra, as tuas boas novas. Senhor, nos capacita, nos direciona para fazermos, Pai amado, Pai querido, o que é certo do jeito certo. Nos liberta do mundo e das coisas que há no mundo. Ó Senhor Jesus, que nós venhamos detestar e odiar o que tu odeia, Pai, de que nós venhamos amar o que tu ama. Nos deixa cego e surdo para as coisas do mundo, Pai, mas abre nossos olhos espirituais, abre nossos ouvidos. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, nos ilumina, nos purifica, nos santifica, não nos deixa cair em tentação, não nos deixa retroceder, Pai, no nome de Jesus, meu Senhor, amém. Nós vamos ver Jesus em